Olá, meus amigos, a graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor a Deus da Igreja Batista Emanuel, em Cidade Oeste. Queríamos convidar todos vocês a cantar conosco, a cultuar a Deus, como fazíamos quando nos juntávamos na igreja. Não é porque estamos separados que vamos deixar de prestar o nosso culto a Deus de forma coletiva. Então, junte-se a nós, cante conosco as músicas que nós propomos nesse culto e que nós sejamos abençoados e alcançados com a palavra de Deus nesta noite. Quero convidar todos para fazer uma oração, depois nós vamos para os nossos cânticos iniciais. Ó Deus amado, Pai Celestial, nós queremos mais uma vez te render honra e graça ao teu nome. Muito obrigado, porque até aqui tu tem nos ajudado, ó Deus. Também quero te rogar por esse culto que será agora prestado em teu nome, que tudo seja feito para a tua honra e glória, que a palavra, Deus, aqui pregada seja aquela que está escrita no teu livro, nós possamos, ó Deus, sentir a tua presença em nossas casas onde estamos e também sentir que tu estás cuidando de cada um de nós. Mais uma vez te agradecemos e pedimos a tua presença conosco, ó Deus, até o fim desse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos então cantar 3 músicas que estão propostas, você recebeu no seu WhatsApp as músicas, então cante conosco, com muita alegria com o nosso grupo de louvor. Daqui a pouco voltamos com a palavra de Deus. Amém? Vivo com
Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há,
Muito bem, irmãos, voltamos agora com a palavra do Senhor Deus, aquilo que Ele tem para nós para esta semana. Quero agradecer a todos aqueles que têm assistido esse culto, até em lugares mais distantes. Nós temos notícia de Sobral, um grande abraço a todos eles de Sobral, também a Caraú e outras cidades que têm dito que têm assistido esse culto. Nós queremos agradecer pela sua presença conosco e receba da Igreja Batista Manuel um grande abraço e tenho certeza que logo depois que tudo isso passar, nós vamos nos juntar e poder dar esse abraço pessoalmente. Esse é o nosso desejo. Mas enquanto isso não passa, nós vamos continuar estudando a Palavra de Deus e ouvindo aquilo que Deus tem preparado para nós para esta semana. Para tanto, amados irmãos, eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias para o livro de Números, capítulo 14. Estaremos lendo do versículo 21 ao 30. Números, capítulo 14, versículo 21 ao 30. Se acompanha na sua Bíblia que eu estarei lendo esses versículos aqui. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me impuseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Mais uma vez eu convido a você, amado irmão, com sua Bíblia na mão, vamos conversar com Deus e pedir para que Ele possa estar nos mostrando a sua mensagem nesta noite. Santíssimo Deus e amado Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque até aqui tu tem nos ajudado. Nesse momento, ó Deus, estamos com a tua palavra aberta e nós rogamos que, humildemente, ó Deus, tu possa estar falando conosco e nos mostrando, ó Deus, o teu propósito através deste texto hoje, ó Deus. Que nós possamos estar cheios do teu Santo Espírito e preparados para enfrentar mais uma semana. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, através desse texto, amados, fazer a seguinte pergunta: quem está pronto para entrar na terra prometida? Quem está pronto? Você está pronto para entrar na Canaã celestial? Todo o Velho Testamento, tudo que foi escrito, toda a história foi escrita para ilustrar e para nos ensinar o que aconteceria no futuro. Então eu quero, sem perder muito tempo e sem me alongar muito, eu quero tentar mostrar para os irmãos que esse texto também, assim como foi uma preparação para a entrada na Terra Prometida, nós temos que entender que o que isso vai significar para nós, que estamos nos preparando para ir para a nossa terra, para a nossa Canaã celestial. Pois bem, no Velho Testamento, irmãos, tem várias histórias sobre o povo de Deus, e muitas delas, se não a maioria, ilustram a caminhada cristã que nós teríamos no futuro. E no povo de Israel, quando saiu do Egito, vocês sabem daquela história da última praga, em que morreram todos os primogênitos do Egito.
Havia uma vesga vermelha na porta de todos os israelenses, e essa vesga vermelha, ela evitava que o anjo destruidor entrasse e ali matasse um primogênito de cada família. Essa vesga vermelha apontava para o sangue de Cristo. Então, quando eles saíram do Egito, eles tiveram que atravessar um rio. Era o rio, um rio longo, ou então alguns chamam de mar, que era o mar vermelho, era um braço de um mar, mas um rio muito comprido, eles tiveram que atravessar. E esse mar, a travessia desse mar, ele ilustra quando uma pessoa inicia a sua caminhada cristã, sendo ela verdadeira ou não. Uma vez que a Bíblia diz que no meio desse povo, 1.800.000 pessoas aproximadamente, no meio desse povo de Israel, veio um misto de gente, segundo a Bíblia, umas pessoas misturadas, estrangeiros ou não, que aproveitaram que os israelitas estavam saindo e seguiram esse povo também. Então foi uma multidão muito grande, e no meio desse povo, pessoas que só estavam querendo sair do Egito e aproveitaram para fugir com o povo de Israel. E eles atravessaram o Mar Vermelho através daquele grande milagre. Então essa travessia do Mar Vermelho ilustra o momento em que alguém começa uma caminhada cristã, seja ela verdadeira ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, uns poucos dias depois, 11 a 15 dias, eles já estavam diante de uma situação em que eles tinham que espiar, ou seja, tinham que fazer uma sondagem da terra que eles iriam tomar posse, segundo a palavra de Deus. E Moisés enviou 12 espiões, 12 pessoas para espiar essa terra. No meio desses 12, foram 2 que foram Josué e Calebe. Desses 12 que foram lá, que voltaram com as notícias, 10 deles voltaram bem desanimados. Por quê? Porque eles viram pessoas grandes, viram gigantes, segundo eles. Segundo eles, a terra era boa, mas tinha dono, que não havia possibilidade de tomar aquela terra, e começaram então a murmurar e a reclamar, e dizer que não tinham que ter saído do Egito para uma terra que já tinha dono, que eles não tinham condição de entrar naquela terra e tomar, uma vez que eles estavam sem exército. Desanimaram bastante o povo, e a Bíblia diz que o povo desanimou, chorou e reclamou diante de Deus, porque saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e não tinham para onde ir. Mas 2 desses espiões, Josué e Calebe, eles tiveram uma atitude diferente. Eles viram as pessoas lá, os moradores realmente eram guerreiros, mas eles tiveram uma outra visão. Eles chegaram e disseram: meus irmãos, os homens realmente são fortes e valentes, né? Mas a terra é boa, a terra é excelente para plantar. Nós vimos 2 homens carregando um cacho de uva, então a terra é excelente. E Deus está conosco, e Ele vai nos entregar nas suas mãos os nossos inimigos. Então olhe o ponto de vista desses 2, Josué e Calebe, bem diferente dos outros 10. Então eu contei essa história toda para que nós chegássemos nesse texto de hoje, que foi logo depois que eles chegaram com essa notícia. E aqui nesse texto que nós lemos, Deus está falando com Moisés: olha, Moisés, eu quero dizer para vocês quem vai entrar na terra prometida e quem não vai entrar. Eu quero te dizer, Moisés, quem está pronto para entrar e quem não está pronto para entrar. Isso é importante, amados irmãos, porque vai nos mostrar quem de nós realmente está pronto e apto para entrar na terra prometida. Por isso que eu perguntei no início: você está pronto para entrar na terra prometida? Por quê, irmãos? Nós temos que estar sempre preparados, uma vez que o que tem acontecido no mundo ultimamente tem chamado a atenção de muitas pessoas, até de pessoas descrentes, em saber que o mundo realmente passa por uma ebulição muito grande. Além de toda essa pandemia, nós temos aí muitas pessoas dizendo que estão vendo sinais nos céus, fora o que está acontecendo nas casas das pessoas, a violência doméstica aumentando, filhos se revoltando contra pais. Então isso nos leva a pensar que estamos realmente vivendo os últimos dias. E esses últimos dias, segundo a Bíblia, serão difíceis, e estão sendo difíceis. E Deus continua chamando os seus eleitos. A questão é se você tem ouvido ou não esta chamada, não é? E esse texto, a gente vê biblicamente Deus falando: Moisés, essas pessoas aqui não entrarão e esses aqui estão prontas para entrar. Então vamos ver aqui pelo texto, amados irmãos, eu quero chamar a atenção, irmãos e amigos, nesse texto aqui, nós vemos aqui 3 atitudes explícitas daqueles que não estão prontos para entrar na terra prometida. E eu espero que você que está me ouvindo e me vendo nesta noite, não se encaixe em nenhuma delas. Porque se você se encaixar em alguma dessas atitudes, você precisa curvar o seu joelho hoje,
porque é urgente isso aqui. Pois bem, vamos ver então aqui 3 atitudes de quem não está pronto para entrar na terra prometida. E aqui, logo no versículo 22, amados irmãos, Deus está dizendo o seguinte: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, Números 14, 22, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Então vamos ver aqui nesse versículo 3 características, 3 atitudes de pessoas que não estão prontas, que não entrarão na terra prometida. Logo no versículo 22, Deus está dizendo o seguinte: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto. Por que eu chamo a atenção disso aqui, irmãos? Porque Deus está dizendo o seguinte: olha, esses homens viram a minha glória. Esses homens viram os sinais e prodígios que eu fiz no Egito, com mão forte, com 10 pragas, abriu o mar vermelho. Então essas pessoas viram, essas pessoas sabem que eu sou Deus e não pode jamais duvidar da minha força e poder. Essas pessoas que serão citadas aqui, elas viram a glória de Deus. Elas não podem dizer que Deus não existe, jamais, porque viram com seus olhos, sentiram aquilo que Deus podia fazer. Então, essas pessoas aqui que nós vamos falar, não são pessoas incautas e também não são pessoas que a gente pode dizer assim, ignorantes. Não, essas pessoas viram a glória de Deus. O que isso nos ensina? O que diz o texto aqui, irmãos? Olha, viram a minha glória no Egito e no deserto. Nós sabemos, para quem não sabe, eu estarei dizendo agora, que Egito e deserto simbolizam 2 momentos da igreja. O Egito simboliza o momento em que as pessoas estão presas ao pecado, ainda estão escravizadas no pecado, achando que estavam livres, mas estavam presas no Egito. Depois eles reclamaram que queriam voltar para o Egito, mas quem quer voltar para a prisão, a não ser aquele que gosta de estar lá, não é? Então, a prisão, o Egito significa a prisão, as pessoas que ainda estão presas ao pecado. O deserto significa a libertação, aquele momento que a Bíblia chama, que Deus chama as pessoas para viverem com Cristo e andar pelo deserto. Sim, é um deserto, irmãos. É um deserto. A nossa caminhada cristã é um deserto. Por quê? Porque durante todo o deserto Deus cuidou daquele povo. A Bíblia diz que não faltou nem as suas roupas se desgastaram, as suas sandálias não se acabaram. Então, durante 40 anos, Deus sustentou o povo com tudo o que eles precisavam. Era à noite com uma coluna de fogo e de dia com uma nuvem para preservá-los do clarão do sol. E, ainda mais, alimentava-os com o maná. Todo dia caía o maná do céu para que o povo se alimentasse. Isso nos diz o quê? Que Cristo está conosco todos os dias. Cristo é o pão da vida. O maná simboliza Cristo. Todo o cuidado que Deus tem conosco nesse deserto que estamos passando. Agora é um deserto. As coisas são limitadas, não é? Mas precisamos depender de Deus nesse deserto. Então, o Egito significa a escravidão do mundo. E o deserto significa a caminhada que estamos passando, a nossa caminhada cristã. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus está dizendo o seguinte: olha, esses homens viram os meus sinais e os meus prodígios, a minha glória no Egito e no deserto. Isso significa o quê? Que mesmo hoje, no período que estamos vivendo, ninguém, amados irmãos, ninguém é considerado indesculpável. Vai dizer que não conheceu a Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Paulo foi um dos apóstolos que citou em seu livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, né, o seguinte: assim também todos os homens. Vou ler esse versículo para os irmãos aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 19. Deixem marcado números, por favor. Romanos 1, 19, Paulo diz o seguinte: porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, nenhum homem
vai chegar diante de Deus no juízo e vai dizer: eu não conhecia Deus, eu não sei quem era Deus. Mesmo o pior de todos os ateus, ele não vai dizer isso, porque Paulo está dizendo que a própria natureza proclama a glória de Deus. Ou seja, esses homens que se encaixam nesse perfil que nós vamos falar aqui, todos eles conhecem a glória de Deus, só não se entregam, só não creem, só não se submetem a Deus, mas eles conhecem, sabem que nada disso aqui veio do nada. Eu li um livro certa vez, que o meu irmão me deu de presente, que era o seguinte: não tenho fé suficiente para ser ateu. Um livro muito bom, e realmente para ser ateu você tem que ter muita fé. Imagina um mundo como esse, o universo desse aqui que foi criado por Deus, alguém vir dizer que veio existir do nada, a vida complexa do jeito que veio do nada. É impossível, irmãos, tem que ter muita fé para acreditar nisso. É preciso menos fé para crer no Criador do que crer que Deus não existe. Então os homens são indesculpáveis, eles sabem disso, só não querem se submeter porque as obras são más, porque são pecadores. Bom, essas pessoas que nós vamos falar aqui, as atitudes, são pessoas que não são ignorantes, sabem, conhecem a Deus, só não querem se submeter. Mas vejamos então quais são as atitudes. Primeira, no versículo 22, quem está excluído, que não entrará na terra prometida? Aqueles homens que me puseram à prova. Em algumas versões diz assim: aqueles que me tentaram. A minha versão aqui na revista atualizada diz: os homens que me puseram à prova por 10 vezes. Irmãos, vocês sabem, irmãos e amigos, sabe o que significa colocar Deus à prova, tentar Deus? Se você não sabe, todos os dias muitas pessoas fazem isso no mundo inteiro, inclusive dentro do mundo religioso, o que é mais perigoso, não é? A gente vê muitas pessoas tentando a Deus. Como tentar a Deus, né? A melhor forma de entendermos isso, irmãos, é quando Cristo foi tentado pelo diabo. O diabo chegou para Jesus Cristo na sua segunda investida, ele disse o seguinte: joga-se diante desse monte, porque a teu respeito está escrito que os anjos te guardarão. E note que o diabo usou a própria palavra de Deus, ele usou o Salmo 91, que eu já preguei sobre isso aqui, não é? Então ele disse o seguinte: olha, joga-se daqui de cima, porque os anjos te protegerão e tu não vais sofrer nenhum dano. E Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se você colocar o poder de Deus à prova, você está pecando contra Deus, você não está pronto para entrar na terra prometida. Quantas pessoas fazem isso hoje? Irmãos, eu sou um curioso das religiões. A minha esposa até às vezes fica criticando que eu fico assistindo os cultos desses pregadores modernos. Muitos deles colocam Deus à prova o tempo inteiro. Eles ficam testando o poder de Deus. Nós vimos esta semana um desses aí vendendo uma sementinha de feijão, não estava vendendo, estava oferecendo uma semente de feijão por troca de R$1.000, e esta semente estaria entrando na sua casa, Deus estaria curando todas as doenças, inclusive a Covid-19, colocando Deus à prova. Não podemos fazer isso. Nós vemos aqui que Deus falou seríssimo, e falou sério: não me ponham à prova como alguns já fizeram. O povo de Israel fez isso no deserto também. Eles murmuraram contra Deus, lá em Massá e Meribá, por causa, houve uma contenda, estavam reclamando, e o povo, de forma incrédula, eles colocaram Deus à prova. Deus não tem poder suficiente para nos sustentar. Vamos voltar para o Egito. Lá a gente era escravo, mas tinha comida. Aqui nós não temos. Como se Deus não tivesse poder para fazer isso. Deus tem poder, mas quem somos nós para colocar Deus contra a parede? Quantos aqui já disseram a expressão: está determinado, eu determino isso, eu determino aquilo? Isso é colocar o Senhor à prova. Não faça isso. Se você tem feito, você não está pronto ainda para entrar na terra prometida. Jamais barganhe com Deus. Não diga o seguinte: Deus, se tu me curar, eu farei isso. Se, olha, a expressão se não existe para Deus. Deus não existe o se. Deus, ele é todo poderoso, ele pode fazer todas as coisas. Então jamais coloque Deus à prova. Só existe uma exceção na Bíblia com relação a isso. Os irmãos sabem qual é, né? É com relação ao dízimo. Ao dízimo ele disse: olha, colocai-me à prova, fazei prova de mim. Ou seja, Deus está dizendo que com relação a isso aí, você pode fazer prova de Deus.
Seja fiel a Ele e Ele será fiel a você. É a única exceção que eu vejo na Bíblia. De modo, eu não vejo como. Você não pode colocar Deus contra a parede, que além de não dar certo, você vai estar caindo em um grande erro. E segundo o que a Bíblia, essa pessoa não estava pronta para entrar na terra prometida. Se você tem feito isso, eu tenho que te dizer. Não sei, você pode estar assistindo essa pregação e pensando assim, então quer dizer que eu não posso determinar coisa tal na minha vida? Não, não pode. Quem faz isso é Deus, meu amado. Jamais coloque Deus à prova, não é? Jamais faça isso. Quando o povo fez isso, desagradou extremamente a Deus. Então, tentar a Deus, eu diria que a primeira característica, a primeira atitude de alguém que não está pronto ainda para entrar na terra prometida. Não faça isso. Ainda no versículo 22, logo depois que ele diz que as pessoas que o tentaram não entrariam, ele diz o seguinte, e não obedeceram à minha voz. Primeira coisa que ele falou, tentar a Deus, que me tentaram, e agora ele está dizendo, não obedecem à minha voz. Então nós percebemos aqui que a obediência é tão importante como não tentar a Deus. O que significa que ele está falando a obediência? É que, irmãos, ao longo da Bíblia, Deus foi nos ensinando que muitas coisas eram importantes. Os judeus aprenderam a fazer sacrifício com animais, derramando o sangue do animal para agradar a Deus. E nesse sacrifício, Deus estava ensinando a eles sobre a obediência. O que significa isso? Que Deus se agrada muito mais do obediente que qualquer outra coisa. Ele escreveu aqui, eu vou ler para os irmãos esse texto, que eu acho excepcional. 1 Samuel capítulo 15 e versículo 22. Você pode guardar esse texto aí depois para estudar em casa, que é um versículo só, mas é excelente. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, rebelde, é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitam a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou. Você já parou para pensar na veracidade disso aqui? Na seriedade desse texto? Deus está dizendo o seguinte, olha, eu tenho prazer naquele que me obedece, e não naquele que anda fazendo sacrifícios. Pense sobre isso. Quantas pessoas no mundo inteiro hoje acham que podem, com seus sacrifícios, agradar a Deus? Infelizmente, muitas pessoas são escravas ainda do pecado, são escravas de alguém que lhe escraviza, de um líder falso, de um falso apóstolo, que forçam as pessoas a fazer sacrifícios como se isso agradece a Deus. Tem pessoas que dão tudo que tem, chegam numa igreja, saem de lá absolutamente sem nada, porque o sacrifício Deus se agrada. Tem pessoas que sobem escadarias imensas, outros que fazem 6 meses com campanha tal, porque Deus, sacrifício tal. Isso tudo é mentira. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu me agrado daquele que me obedece. E aquele que não me obedece é igual a um feiticeiro. Então pode ser que você esteja, irmão, amigo que está me ouvindo, fazendo esses sacrifícios. Chega numa igreja que você está assistindo em algum lugar, dá tudo que você tem, vou fazer sacrifício e tal, mas se você não está obedecendo a Deus em alguma outra coisa, você é comparado a um feiticeiro. Alguém que está buscando as magias ocultas das trevas. Tome muito cuidado com isso. A obediência é o que agrada a Deus. É tão simples assim. Tantos crentes que se obedecem a Deus só naquilo que lhe faz bem, né? Só naquilo que é bom. Eu me lembro que quando eu estava estudando no ano passado, para ensinar aqui na igreja sobre ideologia de gênero, né? Aqui em Fortaleza já tem algumas igrejas que chamam igrejas do Evangelho inclusivo. Segundo eles, o Evangelho que está na Bíblia, ele é exclusivo, mas o Evangelho deles ele é inclusivo, porque ele chama, ele agrega mais pessoas. Na verdade, essas pessoas estão escondendo o seu pecado, estão incluindo o seu pecado
como se esse pecado deixasse de ser pecado. Não tem como, irmãos. Não existe igreja do Evangelho inclusivo. Todo o que for chamado para Deus tem que estar limpo dos pecados. O que a Bíblia diz que é pecado, a sua opinião não interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz. Seja o que for. Obedeça a palavra de Deus. Tiago diz o seguinte: acolhei com mansidão a palavra, tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Então, se você ouve a palavra e não pratica, você não está pronto para entrar na terra prometida, infelizmente. Vamos para a terceira característica. Eu falei que são 3, ainda falta uma, não é? Eu li certa vez uma frase que eu achei muito interessante, diz o seguinte: olha, o fogo que endurece o barro é o mesmo fogo que amolece a cera. Pior do que não ouvir a palavra é ouvir e não praticá-la. Olha só. O fogo que endurece o barro é o mesmo que amolece a cera. Pior do que não ouvir a palavra é ouvir e não praticá-la. Tem algumas pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e o coração vai endurecer. Tem outros que vão ouvir e o coração vai estar pronto para obedecer. Vamos para a terceira característica. Versículo 23. O próximo versículo diz o seguinte: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Vocês vão perceber, irmãos, que a escala aqui é uma decaída. Primeiro ele falou que aquelas pessoas estão me tentando, não é? Tentando a Deus. Depois ele diz que as pessoas que não estão me obedecendo. Depois ele fala sobre aquelas pessoas que eu tenho desprezado. Desprezar é uma das palavras mais tristes de se dizer. As pessoas quando brigam, os amigos quando brigam, dizem: olha, eu não vou brigar, eu vou dar o meu desprezo, né? Como se o desprezo fosse um castigo para aquele que está sendo desprezado. E é. O desprezo realmente ele é terrível. Quando você despreza alguém, a pessoa sofre bastante. Mas aquele que despreza também vai pagar por isso. Porque o desprezo, ele é, segundo o que a Bíblia, é uma das atitudes as quais te deixa fora da terra prometida. Mas desprezar a Deus. Como desprezar a Deus? Certa vez, eu estava pensando sobre isso. Ao longo da história da Bíblia, Deus sempre se queixou do seu povo. Olha, esse povo deu as costas para mim. Esse povo olhou para trás. Então, o que a gente percebe é que a gente precisa entender quando é que desprezamos a Deus. Nós sempre pensamos assim: eu nunca me desviei, então eu nunca desprezei a Deus. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu acho que o texto que mais nos esclarece sobre desprezo a Deus, penso eu, é o livro de Malaquias. Eu estarei lendo esses versículos aqui com os irmãos. Malaquias capítulo 1 e versículos 6 ao 9. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, né? Malaquias 1, 6 a 9. Ele diz claramente aqui, eu vou ler para os irmãos. Malaquias 1, 6, 7, 8 e 9. Ele diz o seguinte: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis, aí Deus responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Quando trazeis um animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto, irmãos, ele é claríssimo sobre isso. Quando é que desprezamos a Deus? Quando não damos a devida prioridade a Ele. Deus está aqui se queixando do seu povo. A questão do sacrifício, nós vimos aqui, Deus se agrada muito mais daquele que o obedece que o sacrifício. E as pessoas estavam usando o próprio sacrifício para tentar enganar a Deus. Eles tinham no seu
no seu curral o melhor animal. Mas quando era para apresentar para Deus, eles traziam o defeituoso, que a lei dizia que não era para trazer. Ou seja, no seu coração, eles estavam oferecendo para Deus os restos, como se isso agradece a Deus. Isso nos ensina, irmãos, o seguinte, que muitas pessoas nem sabem que estão desprezando a Deus. O povo perguntou, mas o que há de errado? Nós estamos desprezando em quê? Nós estamos fazendo o sacrifício. Deus está dizendo, olha, eu não quero os restos. Eu não quero os apêndices. Eu quero as primícias. Se você quiser agradar a Deus, dê as primeiras coisas a Ele, não as últimas. Porque se você estiver fazendo isso, você está desprezando a Deus. Existem tantas formas de desprezar a Deus. Meu amado irmão, quando você tira o seu tempo para a sua vida, se você tem 24 horas por dia, nas suas 24 horas, se você não tira um segundo sequer para conversar com Deus, para ler a Bíblia, que prioridade é essa? O que a gente está vendo aqui diante dessa pandemia, que muitas pessoas têm sentido falta da igreja. Mas quando a igreja estava funcionando plenamente, fazendo todos os cultos, muitas pessoas não vinham. E além de não vir, ainda achavam que estavam certas. Quando nós nos reuníamos, hoje eu sei que as pessoas estão sentindo falta, quando nós nos reunímos, a gente tinha falta de muitos irmãos aqui. As pessoas deixavam de ir à igreja para ir para um cinema, para namorar, seja lá o que for. Quando fazemos isso, que prioridade é essa? Quando deixamos de fazer o serviço do Senhor para fazer qualquer outra coisa para mim, que prioridade é essa? E isso é desprezar a Deus. É o que ele está dizendo aqui. O que Deus se agrada é das primícias. Das primícias. E a Bíblia diz lá em Provérbios, olha, honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. Então, se alguém pensa assim, eu vou servir a Deus com aquilo que eu estou ganhando. E esse mês, quando sobrar alguma coisa, eu dou para Deus. Meu amado irmão, esse dinheiro, ou seja o que for que você está dando para Deus, o que sobrou, você não está honrando a Deus, você está desprezando a Deus. Tome muito cuidado, tomemos cuidado com isso. Eu, quando li esse texto aqui, eu fiquei muito preocupado, inclusive, comigo, para que eu possa também me policiar e tomar cuidado para não oferecer a Deus os restos, porque Ele não se agrada disso, Ele considera como desprezo. O resto é desprezo, não é honra. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando eu realizo casamentos, eu faço questão de dizer para os noivos, olha, não ame mais ao seu noivo, ao seu noivo mais do que a Deus. Se você fizer isso, você está incutindo num grande erro. E esse erro está aqui, é o desprezo a Deus. Não despreze a Deus. Se você amar mais a Deus do que todas as coisas, você vai estar honrando a Deus. Bom, nós temos aqui então 3 características fatais. A pessoa não entra na terra prometida com essa característica. Não entra. Aquele que, lá do início, aquele que tenta a Deus, ou seja, aquele que coloca Deus à prova, o desobediente, que não obedece à palavra de Deus, e também aquele que não dá prioridade a Deus. É sério isso, irmãos. É sério. Eu te pergunto, você está pronto para entrar na terra prometida? Você quer entrar na terra prometida? Você quer cruzar o Rio Jordão? O Rio Jordão simboliza o encontro. Certa vez eu lembro que um dos meus irmãos, falando aqui na igreja, numa pregação, se não me engano, ele disse o seguinte, olha, eu queria encontrar com Cristo agora. O problema é o transporte, né? E o Rio Jordão, ele fala desse transporte. Atravessar o Jordão é a morte, irmãos. Ou não, pode ser o arrebatamento. Atravessar o Rio Jordão pode ser o arrebatamento ou a morte, mas ambas significa encontro com Deus e a entrada na Canaã celestial. Você está pronto para isso? Se Cristo voltar hoje, você vai ouvir a chamada, você vai ouvir a trombeta soar, porque muitos não ouvirão. Irmãos, esse negócio de chamada é uma coisa interessante. Eu vou ler aqui agora o próximo versículo, que fala, Deus falando sobre Josué. Ele diz o seguinte, Números, capítulo 14, voltei para lá, né? Versículo 24, primeiro a palavra porém. Porém é o contrário daquilo que foi dito, né? Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e também ele perseverou em me seguir. Então, olha, em Josué houve outro espírito. Aquilo que as pessoas viram de errado, de difícil, Josué viu que Deus estava com eles. Ou seja, se você não tiver o espírito de saber que Deus tem poder para tudo, e Timóteo fala sobre isso, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de temor, de poder, amor e moderação. Então, a covardia, o medo, não é de Deus, irmãos.
Não podemos ter medo de encontrar com ele, de entrar na terra prometida. Jamais. Josué, ele não teve medo. Ele disse, olha, Deus está conosco. Vamos, ele vai nos dar a terra. O resultado de tudo isso, irmãos, é que eles tiveram que recuar e rodar pelo deserto 40 anos. Nesses 40 anos, morreram todas as pessoas acima de 20 anos de idade, todos os guerreiros acima de 20 anos de idade morreram no deserto, segundo a Bíblia, seus cadáveres ficaram lá. Só Josué e Caleb, daquela geração de pessoas de 20 anos, foi que entrou na terra prometida. Ou seja, você está pronto? Então seja como Josué. Tenha fé, persevere e tenha um outro espírito, ânimo espiritual. Ânimo, não tenha medo daquilo que está acontecendo, não tenha medo, tenha coragem, sabendo que Deus, Ele é todo poderoso, Ele cuida de nós, e se algo acontecer a mim e a você, é porque Ele deixou. Eu creio nisso. Você também crê? Amém? Você está pronto para entrar na terra prometida? E em José havia outro espírito. Não havia um espírito de medo, né? Ele perseverou. E eu te pergunto mais uma vez, você está pronto? Você quer entrar na terra prometida? Não é só querer, você tem que ouvir o chamado de Deus. Se você, assim como eu, quando leio esse texto, ficou assustado, eu fiquei também, que é um exemplo para nós. Vamos prestar atenção em nossa vida, vamos tomar cuidado, então, para que quando aquela trombeta soar, nós possamos ouvir o nosso nome e possamos subir, como disse Paulo, no abrir e fechar de olhos. Os mortos aceitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e transformados para a glória de Deus. Amém? Muito bem. Agora eu quero te convidar, meu amado irmão, para fazer uma oração, e nessa oração eu quero te desafiar a pensar sobre o que foi dito aqui. Talvez você tenha feito alguma das coisas, tenha tentado a Deus em algum momento, tenha desobedecido, mas não torne isso práticas corriqueiras. Não torne a exceção em regra, que isso pode ser perigoso para a sua vida. A Bíblia diz, segundo aqui, que muitas pessoas perguntaram, por que estamos te desprezando? Como se estivesse certo. Os grandes religiosos, os grandes líderes religiosos vão perguntar, o que foi que eu fiz para te provocar? E Deus vai responder, vocês me provocaram dessa forma. Então, não caia nessa. Não seja engodado por essas pessoas. Tome muito cuidado. Eu vou orar pela tua vida e nessa oração eu quero que você, se por acaso tem cometido alguma dessas falhas aqui, peça perdão a Deus e possa voltar para os caminhos do Senhor. Oremos então. Nosso Deus Pai Celestial, eu quero nesse momento colocar em tuas mãos a vida de cada um que está ouvindo esta palavra, Deus. Que nós possamos, através dela, fazer uma reflexão em nossa vida e verificarmos que o quão é importante todos os dias estarmos corrigindo nossos atos, para que possamos estar prontos para ouvir a chamada quando ela soar. E sabemos que está muito próximo. Sabemos que está iminente, ó Deus. Então, ó Deus, que as pessoas que estão nos ouvindo nesta noite, ó Deus, possa, através dessa palavra, ser tocada pelo Teu Santo Espírito, se curvar diante de Ti, ó Deus, se entregar verdadeiramente, para que Tu possas, ó Deus, colocar a Tua mão e o Teu Santo Espírito possa habitar no coração de cada um de nós. Eu te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, esse é o nosso desafio de hoje. Quero desejar a todos uma excelente semana. Nós temos orado pelos irmãos que têm adoecido todos os dias e Deus tem feito maravilhas. Logo depois que terminar tudo isso, nós vamos ouvir cada um dos testemunhos de pessoas que têm sido curadas, que têm sido tratadas por Deus. Alguns adoeceram, nós oramos. Alguns ainda vão adoecer, nós vamos continuar orando. Mas a minha principal oração todos os dias é que nós sejamos nos preparando nossa mala para a partida. Que eu tenho aqui uma certeza quase absoluta que estamos bem próximos de partir. Prepare sua mala. Esteja pronto. Lombos cingidos, sandália nos pés e comamos apressadamente, que Cristo está voltando. Ouça a chamada. Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?